Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aí, pessoal, ir entrando na nossa live Fé e Família. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos o nome do Senhor, para trazermos uma palavra, né, para vocês que estão aí em casa, para aqueles que estão impossibilitados de participarem dos cultos na igreja. Nós temos dito nesses dias que nós temos sido a igreja, nós somos a igreja, né? Eu estava me lembrando, esses dias estava comentando aqui com o pastor que o ano passado, nas nossas séries de mensagens, teve um mês que nós falamos sobre ser igreja. E nós falamos muito sobre essa questão de que nós precisamos ser a igreja dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, ser a igreja fora das quatro paredes e fora do templo. E o Senhor hoje tem nos chamado para esse tempo de sermos igreja dentro da nossa casa e também compartilharmos aquilo que nós estamos vivenciando no secreto com vocês que estão aí em casa, né? Nós vamos iniciar então fazendo uma oração, vamos iniciar adorando o Senhor. Nós cremos que grandes coisas o Senhor já tem feito por nós e vai continuar fazendo em nome de Jesus, amém? Então eu quero convidar você nessa noite a criar aí na sua casa um ambiente de adoração também. Que você possa aí agora, se possível, chamar a sua família junto na sala, né? Se possível agora eliminar todas as distrações, assim como nós costumamos fazer na igreja, para que não haja nenhuma paixão rival, para que não haja nada que dispute esse tempo com o Senhor. Que você possa agora estar aqui sintonizado conosco e em espírito de adoração, adorando ao Senhor aí na sua casa, amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, nós nos colocamos nesse momento, Deus, diante da Tua presença. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, através da internet, reunidos através, meu Deus, das redes sociais, para proclamar uma única coisa, para proclamar o Teu nome, para proclamar a Tua grandeza, para dizer que o Senhor é aquele em que nós depositamos a nossa confiança, que o Senhor é aquele que nós amamos, o amado das nossas almas, que o Senhor é aquele que é digno de receber toda a nossa adoração, Pai. E nós queremos nesse momento, Senhor, estabelecer aqui um altar de adoração, e também dentro dos lares, nessas famílias que estão nesse momento reunidas, Pai, para engrandecerem o Teu nome, reunidas, Senhor, para cultuarmos a Ti, Deus. Brilha a Tua luz, Senhor. Brilha a Tua luz em nome de Jesus. Aleluia. Só quero bendizer Teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, Pai, e tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, Pai. Pra ter prazer e tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Pra teu prazer, pra teu prazer
pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Nós vivemos pra ti, Deus, para bendizer o teu nome, para alegrar o teu coração, Senhor. Para isso que nós vivemos, foi para isso que nós nascemos, foi para isso que o Senhor nos escolheu, foi para isso que o Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe, quando nós não éramos ainda, quando nós não existíamos. Conforme os nossos dias já estavam escritos no teu livro, e para te adorar foi o que o Senhor nos fez, Pai. Aleluia, Jesus, nós queremos proclamar o teu reino nesse tempo, Senhor, tão difícil, nesse tempo de caos, nós queremos proclamar o teu reino. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Pai, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Pai. Nós cremos, Senhor, nesse Tu és reino de digno de justiça. louvor, Aleluia, tu és, Senhor. tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para
em espírito, é verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, é verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorando, Senhor, ministrando louvor. Aleluia, Jesus.
colocamos, Pai, diante das Tuas mãos e nos rendemos por completo, Senhor. Peço que a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro ao nosso coração, Senhor, nos instruindo nesta noite, Pai. Tua palavra diz em Oséias, meu Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. E porque rejeitaram o conhecimento, eu os rejeitarei também, o Senhor disse, Pai. Eu peço que não há ninguém aqui nesta noite, Senhor, que venha rejeitar a Tua palavra, rejeitar, meu Deus, aquilo que o Senhor deixou, a palavra viva em nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, trabalha sobre a Tua igreja, Pai. Hoje, meu Deus, vivemos em um Brasil, Senhor, quase que todo evangelizado, Pai. Meu Deus, um país que já quase todas as partes, todos os cantos ouviu falar da Tua salvação, do Teu Evangelho, Senhor. Nos ensina agora a direcionar esta igreja, Pai, e a pastorear esta igreja, Senhor, que estão necessitando de uma direção, Pai. Eu peço em nome de Jesus, nos fortaleça como igreja e nos prepare, Senhor, para o porvir. Desafios da igreja e para as etapas da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, faça, meu Deus, com que a Tua igreja não perca a sua fé, não perca a sua esperança, Pai, mas que seja consciente, meu Deus, de tudo aquilo, meu Deus, que irá enfrentar, Senhor. Seja consciente, meu Deus, dos desafios, das guerras, Pai. Seja consciente, meu Deus, que o Senhor não, meu Deus, habita com as trevas. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Em nome de Jesus nós cremos, Pai, que aonde o Senhor entra, meu Deus, as trevas entram em guerra, também são dissipadas, Pai. Em nome de Jesus nos prepara como igreja para, meu Deus, a Tua vinda, Senhor. Nos colocamos aqui pela fé, Pai. Nos colocamos aqui, meu Deus, como servos da Tua presença. Nos ensina a Te servir neste momento, Pai. Nos ensina a manter nossa fidelidade e a nossa aliança, Senhor, neste momento, Senhor, de aparentemente caos, Pai. Sabemos, meu Deus, que o Evangelho, ele está dentro de cada um de nós, ele não morre, Senhor. Ele não pode morrer, Pai. Como Paulo diz, que nosso tesouro é como um vaso de barro. Nós, meu Deus, não podemos contemplar por fora, a vistas humanas, Pai. Mas, meu Deus, queremos que esse tesouro está dentro de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua igreja mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha a aliança, mantenha a fidelidade, porque nós não dependemos do mundo, nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, o Deus que coordenou, o Deus que direcionou o povo escolhido no deserto, que fez sair água da rocha, fez o mar se abrir, que fez chover codornizes dos céus, o Deus que trouxe o maná durante o dia, todos os dias, e ele se renovava a cada dia, o Deus que trouxe a nuvem para proteger do frio da noite e proteger do calor do sol durante o dia. É esse Deus que nós servimos e precisamos declarar agora, em nome de Jesus Cristo. Onde você estiver aí na sua casa, levante a mão aos céus e diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que é hora de exercer o que eu aprendi. Sobre a fé. Mas nesse momento, coloco em exercício a minha fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu quero me colocar como servo de Deus para a sua vida. Pedir para a pastora estar fazendo mais uma oração junto com os irmãos, pedindo para Deus esvaziar os nossos pensamentos externos, a nossa mente, nosso coração, e estarmos aqui 100% para juntos lermos a palavra de Deus. Fique à vontade, pastor. Amém, glória a Deus. Paizinho querido, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha colocar os nossos corações e as nossas motivações, Senhor, no lugar correto. Que em nome de Jesus o Senhor elimine agora toda distração, até mesmo dentro de casa, até mesmo, Senhor, dos nossos familiares. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, Senhor, estarmos aqui, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração.
Pai, nós queremos nos colocar, Senhor, como a tua igreja que precisa de um direcionamento, que precisa, Senhor, ouvir aquilo que está no teu coração. Que em nome de Jesus, Pai, venha uma tempo, uma palavra rema, Senhor, para esse momento, Deus. Que nós possamos ser edificados e encorajados através dessa palavra. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor quer comunicar nesse tempo, em nome de Jesus. E nós clamamos, Senhor, por espírito de revelação e sabedoria, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor venha brilhar a tua luz, Pai, abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nenhuma outra atenção agora, Senhor, até mesmo as redes sociais venha dissipar o teu povo, mas, Senhor, em obediência, recebendo aquilo que o Senhor quer comunicar em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu me dirijo, e sei que tem pessoas que estão me ouvindo que muitas vezes têm mais conhecimento até do que eu mesmo. Mais conhecimento que muitos pastores. Aqui como servo de Deus, eu quero trazer uma palavra para você que talvez seja motivacional, né? Mas a gente sabe que a motivação não salva, né? É muito bom a gente se motivar, mas o que salva é a verdade e a palavra de Deus. Então muitas vezes a gente busca motivação nesse tempo, nesse momento. Não é errado, é bom viver motivado, muito melhor do que viver desmotivado. Não é mesmo, pastor? Então a motivação é importante para o nosso bem-estar, mas para a nossa salvação, às vezes ela é dispensável. Então a gente precisa entender isso. Nem sempre a palavra de motivação presente na igreja vai te salvar, mas ela vai te dar um bem-estar. Nós precisamos buscar a salvação, a vida eterna. E eu quero trazer uma palavra em Mateus capítulo 4, você que tiver a sua Bíblia, livro de Mateus. E eu vou trazer alguns outros versículos também, a gente vai estar acompanhando, para que possa ser de grande valia para a nossa vida. 4, essa palavra de Deus. Irmãos, eu procuro falar bem devagar na igreja, né? Mas como em redes sociais parece que tudo tem que ser mais rápido, para que não fique muito lento. Amém? Então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito a teu respeito, ficarão nas mãos para que peces em alguma pedra. Respondeu Jesus no versículo 7. Também está o teu Deus. Versos 8. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, no versículo 11, e vieram os seus anjos e o serviram. Amém? Amém. Então, irmãos, eu vou procurar falar um pouquinho rápido para a gente não estender muita live. O que eu tenho aqui hoje? Uma guerra espiritual. Como que combatemos a guerra espiritual? Em Efésios 6, com a oração, diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra mas contra os espíritos dominadores das regiões celestiais. Então é muito importante a oração. Aqui, Jesus combateu essa batalha espiritual com a própria palavra. E o que eu digo? Ela nasce nas regiões celestiais, como diz Efésios, e ela reflete nas ideologias. Então nós somos guiados e a nossa ideologia é formada
vezes no mundo espiritual. Pode ver o que vivemos no Brasil ultimamente, uma guerra ideológica. Os cristãos sendo combatidos com ideologias diferentes contra a instituição da família como Deus quer, contra as relações entre homem e mulher como Deus quer, com blasfêmias, difamações, mentiras e com chacotas muitas vezes. Nós vemos as direções das instituições brasileiras e principalmente das mídias que detêm o poder, que têm ideologias diferentes das nossas como cristão. E a cada dia mais a liberdade do cristão vem sendo combatida através da implantação indireta, né, da homofobia, né, ou tudo que geralmente se reflete, ou se termina em fobia, vamos dizer assim, muitas coisas, né? Tem mais, pode me ajudar mais alguma coisa desse tipo? Você que é professora e convive nas escolas, o que é fobia, vamos dizer assim, né? Heterofobia não existe. Não? Que pena, né? Tu vê só, era para existir. Não existe, homofobia existe, heterofobia não existe. Ou seja, quem é contra o hétero, tá tranquilo. Mas quem não é a favor do homo, né? Aí é problema, é homofobia, da homossexualidade. Então, irmãos, o que eu quero trazer para você? Nós vivemos já uma guerra, uma batalha. E esta batalha vem desde o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Satanás tenta distorcer propósitos, usando a palavra de Deus distorcidamente. O que ele disse para Eva? Você não morrerás. Você se tornará como Deus se comer do fruto em que Deus não permitiu que comesse. E de fato ela tornou-se como Deus, conhecedora do bem e do mal. Mas para a proteção da Eva, Deus não queria que a Eva conhecesse o mal, somente o bem. Então Deus apresenta o bem e o inimigo apresenta o mal. É uma guerra ideológica e é uma guerra espiritual. Então nós temos uma guerra entre povos, entre culturas no nosso Brasil, que teoricamente é democrático. Ele sempre foi democrático até que um cristão assumiu o poder no nosso Brasil. E eu não estou falando de cristianismo e de um homem de Deus no mais alto escalão do comando da nação, aonde até então não havia problema. Mas hoje temos um problema, que é um cristão no mais alto escalão e comando do governo brasileiro. Então, o que eu quero dizer para você? Qual foi aqui a última tentação que Satanás ofereceu a Jesus? Ou melhor, a última não. É a última. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Todos os reinos do mundo. O que são reinos terrenos? Reinos políticos. Onde o diabo tinha o poder ou absoluto. E ele disse para Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus disse, retira-te daqui, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Ou eu te repreendo, que já era Jesus, né? Pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, Satanás já detinha o poder sobre os reinos da terra naquela época. E ele se adorado. Ou seja, qual a intenção do inimigo de Deus? Deturpar a criação de Deus. Roubar a adoração que é dado a Deus. Deus criou família dessa forma. O inimigo quer distorcer a forma da ação e da convivência familiar. Deus ensina na Bíblia que o homem foi criado por ele segundo a sua imagem e semelhança. O inimigo agiu de forma cultural, incitando pessoas a dizerem que o homem veio de várias combinações genéticas de milhões e milhões de anos. E depois aconteceu de vir ultimamente do macaco, que foi evoluindo e chegou a ser um ser humano, que nem hoje, claro que faz milhares de anos que nunca mais um macaco evoluiu.
Não vou questionar isso agora porque eu não sou cientista, né? Mas nós somos imagens e semelhança de Deus. A informação, ela existe e reflete na igreja e no mundo espiritual. Porque conhecereis a verdade vos libertará. O interesse do que libertação, do que é do próprio Jesus sobre o seu povo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus pregou liberdade. Liberdade contra o ladrão. João 10,10 fala, né, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida abundante, vida plena, liberdade. E essa liberdade é o que nós precisamos buscar como igreja. A liberdade de expressão como igreja, liberdade de culto como igreja, liberdade de convivência. Por que eu digo liberdade de expressão como igreja? Porque a igreja está sendo afetada na liberdade de expressão. Não existe heterofobia, mas existe homofobia. Ou seja, tu não pode dizer o que tu pensa. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, eu estou falando sobre isso, mas existem muito mais temas diferentes, né? Nosso conhecimento é limitado. Então, talvez você tenha mais conhecimento do que o que eu estou falando aqui. Ou seja, a igreja, ela perde a liberdade de culto, muitas vezes, mas vários outros setores continuam. Vários outros cultos continuam. Ou seja, a igreja perde a capacidade de ser autônoma. Ela tem que bater continência ao governo. E isso é bom ou é ruim? A palavra de Deus diz em Romanos 13 que devemos submeter aos nossos governos, de fato. Mas numa democracia, nós temos a opção de escolher quem colocamos lá também. Não é verdade? E quando coloca, já essas pessoas se omitem também e param de lutar pelo próprio povo. Ou seja, ninguém tem mais interesse em libertação e liberdade na sua vida quanto Jesus Cristo e a sua palavra. Amém? Ou seja, Deus veio trazer para nós essa liberdade contra as obras do diabo. Deus te deu poder, te deu autoridade para que a gente vença isso. E onde está isso? Muito no campo mental, sentimental. A igreja muitas vezes vive oprimida, né? A igreja vive depressiva, a igreja vive preocupada, vive ansiosa. Mas por quê? Porque desconhece as promessas de Deus. A palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai a Ele com orações e súplicas as suas necessidades. Ali em Mateus 6, aqui do ladinho, né? Também fala que a gente não deve se preocupar com nada. Olha só. Não andeis ansiosos, versículo 25, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Vamos dar uma puladinha ali. Lá para o 29, para a gente reduzir o tempo. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer, né, uma dessas ervas do campo. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Pois somente os pagãos procuram essas coisas. De certo, o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer para você hoje? Se precisar fazer com que saia água da rocha, Deus faz de novo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em Hebreus 13:8. Então, se precisar que Ele faça chover codornizes dos céus, Ele vai fazer de novo. Se precisar com que as suas roupas cresçam, Ele vai fazer de novo. Amém. É uma hora que Deus quer provar que a igreja deve continuar buscando e ter liberdade de expressão e de culto, nem que seja dentro de casa, não importa onde for, porque o poder dele se manifesta através da fé, independente das circunstâncias. Isso que eu quero encorajar você. Não importa se você hoje
está sendo reprimido pelo governo do mundo, por uma guerra de informação, que a gente nunca sabe 100% se esse vírus de fato é tão devastador, a gente não sabe 100% qual o interesse das mídias, dos governos, nessas verbas, sem licitações, né, que eles estão com disponibilidade neste momento, né, de emergência. A gente não sabe qual a intenção da mídia que é paga para trazer uma notícia, que nós temos uma notícia aqui que é eterna e sempre funcionou e não precisa pagar, que é a palavra de Deus. E ela diz que Deus cuida de nós. Amém. É o momento em que nós precisamos entender que nós pregamos e ouvimos sobre fé até hoje. E agora nós devemos viver da fé. E viver da fé é isso, irmãos. Existem dois governos aí. Existe o governo terrestre. Infelizmente, ele já está corrompido por Satanás. Desde os tempos de Jesus. Nós olhamos aqui, ele disse: se tu prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo, seu esplendor. Ou seja, Satanás já tinha a influência sobre aqueles reinos do mundo. Porque Deus não nos criou para ser escravo de sistema nenhum. Isso aí o homem foi colocando e entregando, dando brechas para Satanás, para ir direcionando isso. É a realidade. Hoje a maioria dos que nos governam, eles não são cristãos, não têm princípios cristãos, mas têm elo e ligações com outros deuses. Por isso há uma guerra tão forte em nosso país, em nosso Brasil, e que se nós não apoiarmos o nosso presidente, que pela primeira vez existe um homem lá que fez culto, se batizou, cita a Bíblia e defende a abertura de igrejas, quando é que nós vamos apoiar? Aí é onde eu abro um parênteses aqui, que eu não quero sair da palavra, mas o que me incomoda é que muitos usaram o nome de Deus em vão para estar dentro de um Senado, dentro de uma Assembleia Legislativa, e não se manifestam nesse momento. Eles não apoiam o presidente, porque com certeza, com perdão da palavra, muitos já venderam a alma até para o diabo para estar lá dentro. Que me perdoe Deus se eu estiver errado. Que me perdoe as pessoas se eu estiver errado. Porque no momento que você usou o nome de Deus, pediu voto para igrejas, prometendo lutar pelo povo cristão, chega lá, a gente vê Cabo Daciolo, Malafaia e o outro que eu sempre esqueço o nome. Marcos Feliciano, desculpa. Gritando aos berros, parece que só tem 3 cristãos lá dentro, irmãos. E agora Deus colocou um presidente que mete os peitos, que é grosso, né? Que é grosso, é um homem que talvez não tenha tanta cultura, não sabe se expressar e não sabe enganar ninguém, as pessoas, e muitos não gostam, mas ele instituiu um jejum, ele deu a cara a tapa, ele se posicionou como cristão, se batizando, fazendo culto lá dentro, orando, citando Bíblia, eu já vi umas 3 vezes citando a palavra de Deus, e agora instituindo um jejum nacional, convidando as pessoas sem ditadura. Então isso é inédito. Se a igreja e os cristãos, os falsos cristãos, que me perdoem, se eu estiver errado, que Deus me perdoe, que usaram o nome de Deus em vão, pedindo voto para estar lá dentro, chega nessa hora, ninguém se posiciona. Estão devendo, como diz um ditado antigo, né, que eu ouvi da minha família, deve uma vela para cada santo e um pacote para Deus. Então não pode se posicionar a favor do cristianismo. Tem que ficar bem quietinho lá, esses deputados que já venderam as igrejas para estar lá dentro. Infelizmente, é a realidade. E Deus nos dá o quê? O que Jesus veio pregar nessa terra? O pastor, se quiser se meter, se mete. Pode pedir, que eu vou falar rápido, para não demorar muito. O que Jesus veio trazer nessa terra? Liberdade de expressão. Jesus dava liberdade de expressão aonde? Quando as crianças foram até ele, os discípulos a reprimiam. Os discípulos ainda eram meio políticos, queriam usar Jesus como popstar, porque eles estavam no centro das atenções. As crianças vinham até eles e reprimiam. Não incomoda o mestre. O que ele disse? Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nós vemos também, em outras ocasiões, a do cego Bartimeu, que gritava: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz a Bíblia que os discípulos, quem está anotando, é Marcos 10, 48,
em diante, diz que os discípulos o reprimiam, não incomoda o homem. Até que Jesus disse, deixa ele vir, o que queres que eu te faça? A liberdade de expressão, liberdade de culto. O que Jesus diz lá em Marcos 10, 38 a 40? Vou resumir, quem não está contra nós é a nosso favor. Ou seja, os discípulos estavam incomodados que tinham outros cultuando, expulsando demônios em nome de Jesus. Eles queriam o monopólio do poder espiritual. E Jesus disse, não, o reino não é de vocês. Vocês não têm o monopólio espiritual? Deixem outros pregar, deixem outros expulsar demônio também. Jesus veio trazer liberação. Quem veio dominar e querer monopolizar igreja, reino, evangelho, não foi Jesus. Foram os homens que têm sede de poder. Eu já vou ler lá no livro de Pedro sobre isso. Liberdade de trabalho, de produção. Era proibido trabalhar no dia de sábado. E lá em Lucas 6 você vê, Jesus estava com fome. Lá em Lucas 6 ele foi colher espigas enquanto estava com fome. E outra, ele fez o bem, trabalhou também. Porque no versículo 10 em diante ali de Lucas 6, ele curou um homem da mão mirrada, no qual julgaram ele, dizendo que não poderia ter curado naquele dia. E o que ele perguntou? O que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? Ou seja, Jesus vem nos dar liberdade de expressão, de culto, liberdade intelectual também. Essa liberdade que eu falo, da gente poder se expressar, sou contra essa prática, contra essa prática, contra essa prática. Não bato em ninguém que pratica, não brigo em ninguém que pratica e não condeno ninguém que pratica. Mas sou contra essa liberdade de expressão, liberdade intelectual. O diabo já vem tendo tempo. E nós vemos a voz do nosso inimigo, do cristianismo hoje, que é uma televisão, essa televisão global e famosa, né? A maior do Brasil por enquanto. Então isso, irmãos, que o cristianismo como igreja precisa entender. As armas que o diabo usa e as armas que Deus usa. Ou então o inimigo ele veio agir como? Com ideologia, distorcendo propósitos. Marque bem, o inimigo vem agir com ideologias, distorcendo propósitos, desde o início com Eva. Ele disse, não coma desse fruto, porque se comeres morrerá, certamente. E Satanás falou assim, não, Deus mentiu. Se tu comer não vai morrer. Vocês estão entendendo? Mas se terá tornar conhecedor como ele. Mas o que Deus queria? Não queria trazer morte espiritual. Satanás distorcendo o propósito. O que Satanás disse a Jesus? Está escrito, ele usou a Bíblia. Te joga aqui do cenáculo do templo, porque está escrito lá em Salmos 91, né, que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, ele tentou Jesus aqui no físico, tentou na alma, né, no intelecto, para ele mostrar poder. Já pensou quantas pessoas o admirariam naquele momento se ele se jogasse o cenáculo do templo e os anjos vinham abraçar ele? Olha a demonstração de poder. Então, Satanás tentou Jesus na parte física, na fome, que estava 40 dias sem comer, na parte da alma, né, do intelecto, e na parte espiritual. Como na parte espiritual? Se ele traísse Deus, ele seria um adorador do diabo. Ou seja, ele teve que optar por qual Deus ele iria escolher, em troca de recursos, em troca de fama, em troca dos reinos da terra. Vocês estão entendendo? E eu quero perguntar para vocês hoje, até que ponto você está disposto a honrar a tua aliança com o teu Deus no meio do caos, no meio da perseguição, no meio de um coronavírus, ou no meio de um problema civil, ou no meio de uma crise. Até que ponto você está disponível? Então eu quero estar encerrando esse momento, para depois passar uma parte para a pastora também, e convidando você a abrir no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Pode abrir aí comigo. 2 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 12. Irmãos, se eu estiver pulando alguma coisa, você pode ler em casa. É para não demorar muito a live. Diz assim, ó. Estes homens, porém, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção.
Versículo 13. Receberão o pagamento da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas festas, quando se banqueteiam convosco. Versos 14. Têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado, iludem as almas. Têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. 17. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente, pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele será escravo. Pessoal, parece aqui que Pedro visitou Brasília, né? Antecipadamente. Se nós olharmos hoje a classe que governa o Brasil, praticamente é isso aqui. Pessoas que são cheias de luxúria, de injustiça, insaciáveis no pecado, deixam o caminho correto, o caminho direito, como diz o versículo 15. E a gente percebe bem isso quando a gente vê que as pessoas, elas cegamente, elas apoiam. Tá roubando, deixa roubar, o importante é eu ter a minha casa, é eu ter o meu carro, é eu ter o meu trabalho. Se eles estão roubando para que eu tenha alguma coisa, deixe roubar. Então, quando a gente também apoia esse tipo de atitude, nós estamos sendo coniventes com o pecado. Isso é conivência. Eu estou concordando com o pecado. Né? Deixa fazer o que estão fazendo, o Brasil está de cabeça para baixo, todo mundo rouba mesmo. Só que uma coisa é um roubo que é exposto com provas, e ainda assim eu acreditar que esses políticos precisam estar no poder para que eu tenha segurança e para que eu fique bem, eu estou sendo conivente. Então, assim, irmãos, nós precisamos orar, porque se nesse momento os cristãos não se posicionam em favor do povo de Deus, e eu falo aqui de políticos cristãos, eu creio que usaram o nome de Deus em vão, né, como manipulação e engano para ganhar uma vida de luxúria, uma vida de regalias, uma vida de engano, para enganar o povo de Deus e não luto pelo cristianismo. Por isso que eu digo assim, por mais defeitos que existam, nós temos muitos cantores famosos, nós temos cristãos de larga influência nas redes sociais, se dizem cristãos, mas não se posicionam em favor do cristianismo. Pergunto para você, não está na Bíblia aqui sobre esse tipo de gente? Eu não sou contra os grandes salários dos deputados cristãos, não sou contra as regalias, direito a carro, direito a roupa, direito a comida, direito a casa, sem contar milhões de dinheiro que passa em sua mão. Agora, por que a maioria não se posiciona? Estão com medo do quê? Se subiram lá, impulsionado pelo povo de Deus. Eu quero dizer para você, olha o que diz o versículo 19 de 2 Pedro, que eu vou ler de novo. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Então, assim, irmãos, nós somos escravos daqueles que nos vencem. Essa é a realidade. Então, se hoje os cristãos
se submetem a um sistema corrupto e não lutam, se hoje cristãos se submetem a esse tipo de violação de expressão, violação de culto, isso é uma omissão. Deus não se agrada disso. Eu quero ajudar você, cristão, a se posicionar hoje. Eu não estou fazendo aqui um trabalho evangelístico, porque eu creio que o Brasil já sabe que Jesus veio para nos salvar. Eu estou fazendo aqui um trabalho direcionado à igreja cristã. É hora da igreja cristã se posicionar. Entender que existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual reflete na ideológica. Essa é a questão. É um paralelo. Guerra espiritual reflete nas ideologias. Deus usa seus servos, Satanás usa seus servos para tomar posse dessa terra. Desde o começo, como eu lhe falei, Satanás distorceu as palavras de Jesus para fazer com que a Eva aderisse a uma prática que não tinha, que era comer uma árvore que não deveria. Ou seja, Satanás aqui tentou Jesus para que ele praticasse algo usando palavras distorcidas da palavra de Deus, apenas textos isolados, para que ele praticasse algo que não agradaria a Deus. Ele estava no propósito de jejum, Satanás queria que ele comesse pão. Satanás queria que ele adorasse, queria roubar a adoração que era dada a Deus. E Jesus sempre disse que eu nada faço por mim mesmo, eu faço por Deus. Então eu quero que vocês entendam, irmãos, que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue. Você não vai sair daí brigando com todo mundo, nem batendo em todo mundo. Mas primeiro entendam que a nossa guerra é travada na oração, é travada na fidelidade, na aliança com Deus. E é travada no posicionamento. Você que fica em cima do muro, você está com sérios problemas espirituais. Você está com um problema de identidade espiritual. Você ainda não sabe quem você é. E hoje nós temos um presidente que não fica em cima do muro. Estou novamente dizendo, repetindo, eu não sei nem o partido, eu não sei nada de política a respeito dele, mas sei que ele decretou até um jejum e é inédito. Então eu quero convidar você, irmãos. Eu até peço desculpas, né, se essa palavra não foi motivacional, mas eu creio que nem sempre a motivação é do agrado de Deus. Deus mandou prantear, lá no livro de Joel. Deus mandou se voltar para ele com jejum, lamento e pranto. Eu não vejo muito motivacional nisso. Eu não vejo motivação nisso. Então, eu creio que o momento não é motivacional. O momento é jejum, lamento e pranto. E tornar-se para Deus. Leia o livro de Joel. Você que é igreja, tem Bíblia em casa. Leia. É pequenininho. Dá para ler tudo ali em meia horinha, 40 minutos. Você lê o livro de Joel. Então vai lá, medite um pouquinho nele. Porque eu quero que você entenda que a terra foi dada aos filhos de Deus. Nós temos direitos de cultuar, direitos de ir e vir, direitos de expressão, direitos de entender o propósito de Deus e respeitar a palavra de Deus. Se eu não me engano, em Atos 5:29, que Pedro fala, primeiro obedecer a Deus, depois aos homens. É uma realidade. Então, irmãos, eu mais uma vez peço perdão se eu não estou motivando você. Mas eu creio que o chamado de Deus hoje é aqui, né, para motivar, para conscientizar. Precisamos de Deus. Amém. Precisamos de um milagre, porque nós vemos em Mateus capítulo 4 que os reinos da terra já eram de Satanás há 2000 anos atrás. E há muitos reinos hoje sendo entregues nas mãos de cristãos que estão se posicionando. Glória a Deus. E eu peço a você que se alguém usa o nome de Deus em vão para fazer política e quando chega lá se esconde, não vote mais nessa pessoa. É pior que alguém lá que quando se omite,
ao cristianismo está negando a fé, usou o nome de Deus em vão, porque já deve estar corrompido há muito tempo. Por isso que não se posiciona em favor do cristianismo e fica bem quietinho lá, porque não quer perder os benefícios e as regalias. Lê 2 Pedro capítulo 1, conforme eu te falei, conforme lemos aqui. Então quero encorajar você hoje a ter consciência de que Satanás está declarando guerra contra a igreja no Brasil. O coronavírus 19 está no mundo inteiro, está. Mas é um momento propício para que haja uma revolução espiritual no nosso país. Satanás está insatisfeito porque o cristianismo está se posicionando, o povo está conhecendo a verdade, está se libertando, não está mais engolindo mentiras, não está mais engolindo manipulações de massa. O povo de Deus entendendo o propósito de Deus, entendendo como funciona. O que Paulo disse? Que o homem natural só discerne as coisas naturais, mas o homem discerne tanto as naturais quanto as espirituais. Nós precisamos entender esse paralelo que há, essa que há e que reflete nas ideologias. Quando é obrigatório, é lei que os nossos filhos devem estar na escola, ótimo, muito bom. Mas e quando a escola empurra goela abaixo doutrinas satânicas, antibíblicas? Quem é que vai defender a nossa classe, o nosso chamado? Ou seja, o inimigo quer acabar com o evangelho, com a igreja. A guerra existe e ele está usando seus meios. E nós precisamos se posicionar nisso. Se posicionar, defender a nossa família, defender a cultura que implantam em nossos filhos, defender a cultura que implantam nos nossos casamentos, defender a cultura com que a gente irá viver, que é essa cultura do cristianismo, a cultura dos céus que Jesus veio trazer. Para encerrar a minha parte, o que Jesus disse? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito nos céus. Então é isso que Jesus quer aqui na terra, e o diabo não quer. Jesus quer que você faça aqui na terra o que é feito nos céus. Vida de santidade. Dependência a Deus. Trabalhar com alegria. Produzir pensando no melhor da comunidade, no melhor da terra, no melhor das pessoas. Amém, irmãos? Então vamos orar a Deus. E que depois dessa crise que vai passar, depois dessa que vai passar, possamos ter nos tornado cristãos mais fortes, experientes, prontos para a batalha. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. E nós queremos também deixar o convite, estender esse convite para vocês, assim, ó, encorajando a dia 5 de abril, agora no próximo domingo, a estar jejuando pela nossa nação. É algo lindo que Deus tem feito, né? Geralmente os jejuns, as campanhas de jejum e oração, os votos, os propósitos, eles partiam das igrejas para a sociedade. Hoje nós vemos da liderança maior do nosso país, que é o nosso presidente, para as igrejas. Está sendo uma convocação de jejum, é tempo de jejuar, é tempo de prantear, é tempo de chorar e é tempo de lamento. Então nós queremos jejuando, jejue, sacrifique. O jejum é algo que move o coração de Deus. O jejum é algo que nos transforma em cristãos melhores e que nos ajuda a discernirmos o espiritual, conforme o pastor acabou de falar. Porque quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne, nós renunciamos em favor de algo espiritual. E nós precisamos entender que existe um mover espiritual e que nós precisamos fazer parte disso. Nós estamos muito felizes, irmãos. Eu quero dizer para vocês assim, ó, como a Bíblia diz, né? Que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E é verdade, porque nós não conseguimos ser mais felizes,
nós não temos. Porque nós aqui dentro da nossa casa estamos enfrentando a mesma batalha que você aí na sua. Estamos temendo o futuro, né? As pessoas estão sem trabalhar, estão com medo do que vai acontecer, mas nós estamos com o nosso coração em paz. Sabe por quê? Porque nós confiamos em Deus. E algo que o Senhor ministrou no meu coração nessa tarde, enquanto eu estava no meu tempo de oração e devocional, nós estamos lendo Novo Testamento em 90 dias. E hoje a leitura foi João 8 e 9. Nós lemos aqui João 8 e 9. No João 8, versículo 12 diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor é a nossa luz. Nós temos vivido tempos de escuridão, mas o Senhor é a nossa luz. E algo que o Senhor ministrou no meu coração é o quê? Que nós não podemos duvidar da luz que existe em Jesus. E que uma luz ela só brilha onde há escuridão. Se não houvesse escuridão, a luz não teria efeito nenhum. A luz só vai brilhar no meio da escuridão. Sabe quando falta luz lá na sua casa? Não sei se já faltou luz, que é aquele desespero, aquela correria, as crianças gritando: cadê minha mãe, cadê meu pai, mãe? Começa a chorar desesperado. Nós temos vivido dias assim. Só que as crianças, elas correm para os braços do pai. Elas correm para os braços da mãe no momento de escuridão. E talvez seja para isso que o Senhor tem permitido tudo isso, para que a gente encontre a segurança nos braços do Pai, para que a gente encontre coragem, que a gente saiba que nada vai nos acontecer, porque nós vamos estar nos braços do Pai. Então eu te convido nesta noite a você não ter medo, porque Deus ele cria cenários escuros para os seus propósitos. E nós precisamos buscar entender o que o Senhor quer mover nesse tempo. E nos posicionar. O Senhor está nos dando tempo para estarmos com Ele. Nós precisamos entender, lá em Isaías 45, eu já vou parar de falar, tá, irmãos? Nós não vamos estender, vou parar. Mas eu só quero ler Isaías 45. Eu irei adiante de vocês e aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas e as riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Então, qual é a nossa riqueza nas trevas? É o nosso Deus. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Tudo. Se nós temos Deus, nós não precisamos temer. Agora, se nós temos feito desse tempo de quarentena também um tempo de aproveitarmos com tudo e não com a presença de Deus, talvez seja tempo de nós voltarmos, ainda dá tempo. A escuridão ela vem para nos ensinar a confiar em Deus. E eu quero dizer para vocês assim, ó, que eu estou no meio da batalha, eu estou no meio da escuridão junto com vocês. Mas eu sei que o Senhor está brilhando a luz dele. E Ele vai brilhar a luz dele nas nações. Ele vai brilhar a luz dele nas nossas casas. E Ele vai brilhar a luz dele, vai fazer o nome dele grande. Porque nós temos visto os governos se mobilizarem para falar sobre o nome de Jesus. Todos ouvirão e saberão quem é Deus em nome de Jesus. A luz vai brilhar nas trevas para que o Senhor mostre os tesouros escondidos. Eu tenho encontrado muitos tesouros na escuridão. Nos momentos mais difíceis eu tenho encontrado muitos tesouros no Senhor. São tesouros espirituais. É aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Jejue conosco. No dia 5 de abril, no domingo, jejue conosco em nome de Jesus. Amém?
lugar de dependência. Leva a tua igreja, a tua noiva, Senhor, para esse lugar de amizade, para esse lugar de relacionamento. Que em nome de Jesus, Pai, esse tempo, Senhor, seja um tempo que o Senhor levante, Pai, a igreja que está no secreto. Que o Senhor venha, meu Deus, levantar, Senhor, a igreja, a noiva, como uma guerreira que se coloca na batalha. Que não vai, meu Deus, sucumbir, que não vai se esconder. Em nome de Jesus, dá autoridade espiritual para que possamos, Senhor, combater o bom combate. E que em nome de Jesus, Senhor, assim como eu já falei para Ti, Deus, que a Tua igreja fale que ainda, Senhor, que seja o nosso último suspiro falar do Teu nome. Nós iremos até o último dia das nossas vidas. Nós iremos até o último ar entrar em nossos pulmões, declarando, Senhor, o Teu evangelho, falando das Tuas maravilhas e preparando o caminho em nome de Jesus. Nós não iremos nos prostrar, nós não iremos desanimar nesse tempo, nós não iremos nos desesperar, porque nós sabemos que torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e encontra segurança. Nós sabemos que Tu continua sendo Deus, Tu continua com o domínio, as nossas vidas estão nas Tuas mãos, Pai. Por isso nós colocamos tudo diante de Ti. Assenta, Senhor, a poeira, assenta, Senhor, os nossos corações em Ti e nos leva, Senhor, para esse lugar de dependência e de intimidade. Senhor, que os nossos olhos e que os nossos ouvidos não estejam preocupados, meu Deus, com aquilo que o mundo natural está proferindo, mas principalmente que nós possamos nos posicionar e ficarmos preocupados com aquilo que o Senhor sabe e pensa a nosso respeito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai. Aqui entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração. Aqui entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quero orar nesse momento, irmãos, pela oferta de amor, pelo teu dízimo. Sei que tem pessoas que não são da nossa igreja, às vezes nos assistem, né? Quero orar, abençoar teu dízimo. Então você vai lá e dizima na tua igreja, o teu pastor, que muitas vezes está esperando, está contando para suprir os compromissos da igreja, os compromissos também do ministério em geral. Deus que multiplique na tua vida nesse tempo. Quero pedir a Deus que mesmo em tempo de crise, você viva na fartura, em nome de Jesus. Amém? Aí na nossa live, eu creio que está sendo posta a conta da nossa igreja. Nós temos compromissos a suprir agora essa semana, até o dia 7 ou 8, compromissos de aluguéis também, despesas ministeriais do nosso ministério. Pega ali, faça um depósito, segundo aquilo que Deus colocar no teu coração. Tem também aqueles irmãos que gostam de contribuir com cartão de crédito, um link do Mercado Pago, que você vai ver o nome lá, acho que é oferta para o aluguel, né? Isso vai ser colocado pela nossa assessoria aí. Se for o Pedro, a Gabriele, né, que estão sempre atentos, né, aos comandos do ministério, já vão estar colocando aí na live. Você pode contribuir com uma oferta direcionada para o aluguel também, e Deus vai multiplicar na tua vida. A palavra do Senhor diz em Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você que não pode depositar, não pode contribuir, quiser entrar em contato com o pastor,
né, a pastora Ademir, o pastor Vini, ou conosco aqui no Rio Grande do Sul, né, pedir alguma outra forma de ofertar, de dizimar, pode entrar em contato e nós estamos disponíveis para abençoar a sua vida e receber a sua contribuição também. Vamos orar a Deus. Pedir para a pastora estar orando mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Pai, os Teus filhos, que têm, meu Deus, se mantido fiéis em meio, Senhor, às tribulações. Oramos, meu Deus, pelos Teus filhos que estão nesse momento apresentando a Ti uma oferta, ou seja lá o dízimo, o Senhor conhece, Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é aquele quem abre as comportas dos céus, o Senhor é aquele que multiplica, o Senhor é aquele que abençoa e o Senhor é aquele que é fiel. Por isso, neste momento, Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando toda a semente, Senhor, que os Teus filhos estarão lançando na terra fértil, que é o ministério. Aquelas ofertas, meu Deus, para contribuírem com o pagamento do aluguel, para contribuírem, meu Deus, para o sustento das famílias pastorais. Que o Senhor esteja, eles não tenham falta de nada e que o Senhor aumente a fé dos Teus filhos, Pai. Aumente a fé para que eles possam, Senhor, estar sempre olhando para Ti e dependendo de Ti. Amém. Glória a Deus. Não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, de todo o coração, toda alma, com toda a força. Te amo mesmo, de todo o coração, toda alma, com toda a força. Te amo mesmo. Eu por inteiro pra te ter por completo minha vida, como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo minha vida, como sacrifício vivo, de todo o coração, toda alma, com toda a força. Te amo, te amo, te amo. Todo o coração, toda alma, com toda a força. Te amo, te amo, te amo, Deus. Deus abençoe, irmãos, sua casa, sua família, o seu lar. Deus abençoe, família bendita do Senhor. Em nome de Jesus. Convidamos, né, e reforçamos para dia 5 estar conosco jejuando e orando. Aqueles guerreiros que estão na brecha, os atalaios que estão cumprindo seus horários ali para que 24 horas por dia, desde o dia 18, estar subindo incenso aos céus. Que Deus abençoe e recompense a sua vida. Eu quero dizer para você, só não desista, continue, porque a nossa oração tem feito barulho nos céus. Eu creio que o nosso mover tem movido os céus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um grande abraço, né? Até a próxima live. Eu creio que amanhã teremos live novamente, domingo também, né? E que Deus abençoe e honre a sua vida em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, te por este momento de comunhão, Pai, com a tua igreja. Assim como o Senhor curou o servo de um centurião a distância, nós neste momento nos reunimos como igreja e pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Derrama, meu Deus, os teus anjos e a tua unção cuidando da tua igreja e dos teus servos, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada lar. Muito obrigado. Deus abençoe a toda a igreja. Um grande abraço em nome de Jesus. Até mais. Até mais. Tchau.